Bem-vindos ao Voz de Ancestralidade, um espaço de diálogo, de memória, identidade e de espiritualidade. Para o dia de hoje, temos um convidado especial, o Yazald. O Yazald é um membro fundador, cofundador, do movimento Rastafarismo em Moçambique. Seja muito bem-vindo, Yazald. Muito obrigado, agradeceu por este convite e de estar aqui também. Como é que se sente estar aqui no nosso podcast hoje? É muito bem positivo e principalmente por estarmos a falar da ancestralidade. Mas isto logo chama aqui aquela energia, invoca o espírito positivo. Quem é o Yazald? Sou Yazald, posso falar do nome completo, Yazald Júlio Malhaz, nascido aqui em Moçambique. Essa pessoa que sou, não há muito a dizer de mim. Ok. Quando é que o Yazald começou a caminhar pelo movimento Rastafari? Bom, eu conheci o movimento Rastafari a partir de amigos também e a partir da música, né? Escutávamos a mesma música, né? Neste caso que é o reggae. Gostávamos de ouvir reggae. Eu também em casa já tinha alguns discos, né, de reggae. Meu pai ouvia muito, é muito bom ouvinte de música, gosta de música, então tinha algumas coleções de reggae. Nesse caso falo de discos que, né, Peter Tosh, Cole Wright, Mama África, Bob Marley. Então tinha tios também que andavam para a África do Sul, eram mineiros. Então sempre vinham com música, né, e a maioria das vezes era o reggae que eles gostavam de ouvir. Então, a partir do reggae, comecei a ter esse contacto, né, com o Rastafari, com a cultura, não digo com a mensagem, né. Então, depois é que fui tendo contacto com a cultura, né, com a filosofia de vida, mas era música mais, sem saber que por trás daquela música vinha uma mensagem, né, que tem a ver com cultura, identidade, né, tem a ver com direitos, quando falo do equal right, né, tem a ver com humanismo, né? É muita coisa que leva esta mensagem, né? Certo, Yazald. Então o que seria para si o movimento Rastafari? Bom, o movimento Rastafari para mim é um movimento de libertação, né? É um movimento de libertação espiritual, cultural, né? Ele em si é um movimento quando falo de libertação espiritual, cultural, é um movimento anticolonial, né? O movimento Rastafari surge na Jamaica como um movimento anti-opressão social, anticolonial, né? Ele surge nos anos de 1930, ao quanto da coroação da Sua Majestade Haile Selassie. Então ele baseia-se nos ensinamentos do Haile Selassie e assim como de Marcus Garvey, né? A Jamaica é o berço de Marcus Garvey. Então, sabemos que Marcus Garvey é o pai do nacionalismo africano. Então isso tem a ver com a identidade, né? Tem a ver com um povo, né? Nós sabemos que como africanos, que são africanos na diáspora, né? Os africanos têm a sua origem na África e estão na África. Então, que são africanos na diáspora e que foram parar na diáspora, foram parar naquelas ilhas através da escravidão, né? Da escravidão que houve, né? O povo africano, sabemos que o povo africano sofreu a escravatura, sofreu esse processo, né, transatlântico. Então surge Marcus Garvey a reivindicar, né, estes direitos aos quais fomos tirados como africanos, sequestrados do nosso continente, né, explorados. Então surge Marcus Garvey a reclamar a dignidade e liberdade, né, ao qual os africanos perderam e que estavam a viver também perderam a sua dignidade, eram explorados, eram usados. Então Marcus Garvey surge a reivindicar esses direitos, né. Perfeito. Agora, o que lhe leva a abraçar essa filosofia, esse modelo de vida? Bom, isso tocou-me também como africano, né? Como africano também vi que era a minha história, identificava-me, aquilo, passei a ter a consciência mais viva, né, do que eu estudava nos livros, né, mais viva, a ver que estava a acontecer e acontecia. Então, acho que tem esse espírito também revolucionário, né, dentro de mim. Então isto
vamos abraçar este modo de vida e também os valores os quais o Rastafari ensina, né? Rastafari, a Quais são esses saudação, valores? o Rastafari ensina-nos sobre a paz, o amor e a harmonia, né? Paz, o amor e a harmonia são a saudação do movimento Rastafari, né? Entre nós, a humanidade e o meio ao qual nos rodeia. Fala-nos sobre o Criador, Deus, já neste caso. Tá? Então, são valores importantes, né, para a vivência, né, de uma pessoa. Eu, pessoalmente, como pessoa, né, saber viver em paz, primeiro comigo mesmo e para com as pessoas. Então, tudo de positivo ao redor. Sim. E onde e quando surgiu esse movimento? Este movimento surge, o Rastafari surge desde as primeiras revoltas dos escravos, né? Então ele surge oficialmente na Jamaica ao quanto da coroação da Sua Majestade Haile Selassie, né? Quando os africanos viram que não, afinal de contas, nós temos um rei, temos uma história, temos uma gloriosa história, temos um rei. Não tinham a imagem de um negro, de um africano, né? Nesse nível, né? Vamos dizer, nesse nível de rei, né? Uma figura que simbolizava que os africanos também eram capazes de governar, se havia um lugar em que os africanos reinavam, governavam, tinha lá um rei. Então isso trouxe aquela dignidade, aquele orgulho deles saberem que afinal nós somos, temos um rei, né? Desculpa, temos ali um rei e isso trouxe a eles aquele orgulho, aquela dignidade de lutarem, né? Então, isto foi no ano de 1930 que surge o movimento Rastafari, né? De uma forma oficial. Estamos a falar por aí século XX. Sim, exatamente. Ok, mas, Yazal, está a falar da coroação do Haile Selassie, o imperador etíope. Exatamente. E essa coroação foi feita onde? Na Jamaica, é isso? Ou na Etiópia? Na Etiópia, né? Ok, qual é a relação entre a Etiópia e a Jamaica? Visto que o Haile Selassie é etíope, e a coroação foi feita na Etiópia, não é? E a cultura rasta, o rastafarismo é jamaicano. Qual é existe, a ligação que existe, não é? Então, a Jamaica são africanos levados, né, neste processo. São africanos ou são jamaicanos? São africanos levados para a Jamaica, né? Nós sabemos que houve a escravatura, né? Vamos assumir que os efeitos colaterais da escravatura, não é? As migrações, não é? Fizeram com que aquele povo se instalasse na Jamaica. Exatamente. Ok. Mas então também assumir que a Jamaica está acima da Etiópia em termos de colocação desse movimento Rastafari? Não está acima, né? E por que evocou o Marcus Garvey Então, como o Marcus Garvey sabemos que é um pan-africanista, não é? Mas por que não podia evocar alguns pensadores etíopes que talvez impulsionaram esse movimento? Esse movimento surge na Jamaica. Na Jamaica. Exato. A quando da coroação do etíope. Exatamente, do rei. Qual é a relação que existe entre a Etiópia e a Jamaica? Ok, porque este é um movimento bíblico também, ele surge com base em profecias bíblicas. Então, o Marcos Garvey era um pastor, em que numa das suas pronunciações, num destes encontros, né, destes domingos, em que falava que iria surgir um rei que seria coroado na Etiópia, que seria a rendição dos negros. Né? Então, são profecias bíblicas essas. Né? Falar de revelação, número de revelações, né? Que é o Apocalipse 5, versículo 5, em que diz que um rei será coroado, que seria um coroado, nós vemos a Haile Selassie como a presença, né? Vemos a Haile Selassie como Deus e Rei, né? Cristo, né? Na sua característica, né? O Salvador, o Messias, né? Na sua característica. Né? Porque Haile Selassie foi coroado com estes títulos bíblicos que têm a ver com o advento do Cristo, no seu segundo advento, né? Que viria e seria coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, leão conquistador da tribo de Judá. Isso é bíblico. Então, Haile Selassie, ao quanto da sua coroação, recebeu esses títulos sagrados bíblicos. E quem que atribuiu esses títulos sagrados bíblicos ao Haile Selassie? Então, Haile Selassie foi coroado pela Igreja Ortodoxa, é membro da Igreja Ortodoxa Etíope. Etíope. Sim. Ok. Sim. Sabemos que há uma relação entre
o rastafarismo e a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Exato, exato. E podia cá dizer-nos o que é que faz a ponte entre essas duas entidades? Sim, porque Haile Selassie vem desta linhagem bíblica, né? Do rei Salomão e a rainha de Sheba, que tiveram um encontro e que geraram um filho, que é o Menelik, primeiro. Né? E esta linhagem, essa dinastia está na Etiópia. Né? Então é esta relação bíblica. Essa é a relação bíblica. Então, a cultura rasta segue uma doutrina religiosa? Segue os ensinamentos bíblicos. Segue qual Bíblia? Esta Bíblia, esta versão do rei James, né? Glorificamos, assim como Haile Selassie dizia nos seus ensinamentos, que ele glorifica-se, né? Também na Bíblia, nos ensinamentos. E qual é a versão do rei Cristo. James? É a Bíblia com quantos livros? Nós sabemos que a Bíblia não pode ser separada, na nossa opinião, em parte, né? Ou dividida, ou missa. Mas é esta. A Etiópia tem a Bíblia mais antiga. Sim, mas a questão que eu coloquei é o rei James, King James, não é? Sim, sim. Remete-vos ao ensinamento com base na Bíblia. Exatamente. Então eu questionava qual das Bíblias? Qual é a Bíblia que ele remete ao movimento Rastafari? Esta versão do Qual versão? King James. Sim. Sim, Quantos James. livros? Porque sabemos que temos a Bíblia, e a Bíblia Católica, que tem 67 livros. Temos a Bíblia Etíope, que tem 81 livros. E temos essa Bíblia normal, que anda por aí, que tem 66. Está a dizer que existe uma diferença de 15 livros que constam da Bíblia Etíope, que não constam dos outros livros. Exatamente. Não é? Podemos falar exatamente dos livros mais relevantes, um dos livros mais importantes que temos na Bíblia Etíope, que foi removido das outras Bíblias, é o livro de Enoque. O livro de Enoque, O exatamente. livro de Enoque, Macabeus. o Macabeus, Jubileus, Exato. não é? E por quê? Porque são livros que contêm muitos fundamentos, explicam a criação do mundo antes da WF. A relação existente entre os espíritos, entre os anjos que desceram, que comungaram com as mulheres e tiveram filhos, podemos chamar de filhos, que eram espécies gigantes, horrorosas, que metade pareciam humanas e metade não, que comiam de tudo e até eram canibais. Então, nesses livros que foram ocultados da escritura etíope, não é? E vocês, como rastas, que seguem a filosofia etíope, por que vocês estão a basear-se como as outras escrituras e não aquela escritura que vos remete àquilo que para vocês seria uma verdade imaterial? Bom, nós temos o conhecimento dessas omissões, né? O que é mau, o que é errado nessas omissões. Nós sabemos que por trás disso há interesses sempre de omissões, né? Há vantagens que há quem possa querer ter, né? Em omitir certas verdades. Então, esse é o negativo. Né? E qual é a vossa posição face a isso? Vocês estão a comungar com essas omissões ou não? Não. Se vocês estão a pegar uma Bíblia normal, estão a ler, estão a dizer que vocês estão a ser guiados por uma outra fé, por outros ensinamentos. Não aquilo que vos rege, vocês como Rastafari, como seguidores do vosso profeta, é o vosso caminho, é o vosso modelo para chegar a Deus, é o vosso guia espiritual. Então, o que é que vos dá a certeza de que vocês estão no caminho certo? Sim, porque não é a única fonte, não é a nossa única fonte. Por isso que a gente diz que a Etiópia tem a Bíblia mais antiga e completa em relação a esta. Então, fazemos o uso também, porque há lá ainda a verdade. Então, nós somos seletivos também nela. Né? Somos seletivos e temos uma interpretação de que ainda resta lá nela. Né? Especialmente, nós lemos os Salmos. É nos livros dos Salmos que tu vais apanhar, né, a mencionar-se a Etiópia, o Salmo 68, em que diz que a Etiópia cedo elevará as mãos a um Deus e que príncipes e princesas serão do Egito e que a Etiópia cedo levantará as mãos de um Deus, que foi o Haile Selassie, que é esta coroação. Né? Então, o Deus para ti seria o Haile Selassie. Se nós vemos em Haile Selassie a presença de Deus em forma... O Haile Selassie vocês veem como Deus ou como alguém inspirado por Deus? Nós vemos a presença de Deus em forma humana, né? Que se fez presente. Então, Haile Selassie para vocês é Deus. Deus. É Deus. Rei. Sim, é Deus. Deus é rei, sim, em forma. O King Tafar, é assim, né? Exatamente, sim. Rastafari. Exatamente. Antes da coroação, é quando se tornou Haile Selassie, né? Que já é um nome
atribuído quando da sua coroação, que significa o poder da Santíssima Trindade. Ok. Então acredita na Trindade. Na Trindade, exatamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós Então qual é a relação do Haile Selassie? Não estás a colocar o Haile Selassie com Jesus Cristo no mesmo patamar? Sim, exatamente. Nós vemos nele a Então, temos imagem dois- e a característica do Cristo. Então temos dois deuses. Sim, porque está a Trindade nós vemos nele, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa única pessoa, que é ele. Né? As pessoas sempre procuram ver na sua imagem, né? A sua semelhança. Na sua semelhança. Então nós também colocamos a Haile Selassie na sua imagem e na semelhança. Né? Nosso Pai tem que ser parecido conosco. Não é? Senão não seria nosso Pai se não fosse parecido conosco. Né? Estamos a falar da questão da identidade. Né? E como é que vocês se relacionam com outras religiões? Em harmonia. Paz. Deus é um e único. Né? São nomes, formas Mas de quando chamar. diz que Deus é um e único, já está numa desconstrução. Há minutos disse que o Haile Selassie é o Deus. Não é? Falamos do Criador, nesse caso. Não, há minutos disse que o Haile Selassie é Deus. É presença Agora física, diz que não é? é presença física. Física, sim. Ok, tá É a bem. presença física. Presença física. Exatamente. Nós saímos do invisível para o visível. Para o visível. Exatamente. Ok? Então estamos a assumir que para os Rastas é correto afirmar que Deus dos Rastas é o Haile Selassie. Exatamente. Ok? Qual é a vossa relação com a ancestralidade? A nossa relação com a ancestralidade, este é um movimento ancestral, de facto. A nossa relação com a nossa ancestralidade é que é um movimento ancestral, vem desde os nossos ancestrais, né? Vem desde os nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Ok, vocês têm rituais? Sim, Têm sim. momentos de evocação? Exatamente. E fazem a quem que evocam? Não, nós como Rastas temos fé em Deus, que é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela existe, até o Criador de nós como pessoas. Esse Deus uno, não o Deus profeta, Haile Selassie. Exatamente. Seu Criador dos céus e da terra. tudo Então que estás nela existe. a dizer que Deus, primeiro, que fez os céus e a terra, depois veio encarnar o Haile Selassie. Exatamente. É isso. A encarnação espiritual, não é? Do Haile Selassie. Então o Sim. Haile Selassie, não, De forma física. Física, sim, já é a presença física. Aquilo, Porque o mesmo que fez com Jesus Cristo, não é? Para os cristãos que também comungam com a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então também fez com o profeta, sim, com o profeta, com o Haile Selassie. Haile Selassie, né? É que, né, por exemplo, os cristãos não podem falar sem falar de Cristo, o Maomé também, então é que nem nós, o Haile Selassie também. Tá bem, mas o Haile Selassie é do século XX. Antes, o movimento Rasta também surge no século XX. Porque Precisavam de um guia, é exatamente isso. exatamente. Então, esse guia é o Haile Selassie. Exato. Tá bem, por que não podia ser o Menelik I, que já tinha uma estrutura muito mais forte com a dinastia, por ser da dinastia salmônica, pertencer a um grande rei que foi dado o poder, o dom da sabedoria por Deus? Por que esse não foi aceito como o vosso rei? Né? Porque quem diz isso somos nós, os Rastas, é que dizemos sobre ele, sobre o Haile Selassie, por termos visto essa manifestação profética, né? Nele. Não é por isso que a gente fala dele, vimos a manifestação das profecias nele. Né? Mas o Menelik I foi coroado? Sim, foi coroado. Foi coroado pelo pai? Foi coroado, sim, acho que foi coroado. Sim, era muito parecido com Salomão. Sim, acho que foi coroado. Salomão, logo que viu o filho, não rejeitou, aceitou, assumiu que era filho dele. E deu poderes. Não é? Exato. Por que esse que é o sangue legítimo do rei Salomão, não é? Vocês não olharam como o vosso profeta? Só em 1930, com a coroação do Haile Selassie, vocês viram o como o Redentor, a pessoa que ia conduzir Sim. para O povo, exatamente, o povo, para- africano, exato. Sim. Pelos trabalhos, né? Pelos trabalhos que ele manifestou. Então é daí que a gente vê
nele, né? O guia, o rei e o líder, né? Pelos trabalhos o qual ele fez pelo povo africano. Né? E daí que é o nosso Deus, é o nosso rei, é o nosso guia. Exatamente. É pelos trabalhos que ele recebe esses títulos. E como é que vocês fortificam a identidade africana como rastas? Qual é o vosso papel na sociedade para fortificar a identidade africana? Bom, incentivando, né? Incentivando o estudo da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, né? Do legado dos nossos líderes, né? E a sairmos... Desculpa, líderes do movimento. líderes, figuras africanas, Ok. né, os quais podem nos inspirar. Por exemplo, quando falo do Marco Orsegarro, Rastafari, ele vem em torno dos ensinamentos de Marco Orsegarro, do Haile Selassie, também é uma figura dentro. O Rastafari ele anda em torno, né, em torno desta vida econômica, social, política. Né? Então, são figuras icônicas africanas, ao qual nós, como africanos, temos que nos inspirar, ver. Falamos de Marco Orsegarro, falamos até do Samora Machel também. São estes líderes os quais nós devemos ensinar e falar deles, que trouxeram aquela dignidade, né, ao africano que perdeu. Né? Então, é nesse sentido, incentivamos a conhecermos a nossa história, a termos orgulho, a tirarmos aquele espírito de inferioridade no qual o legado colonial deixou. E qual é o maior equívoco relativamente em relação à filosofia rasta? Ainda não há, assim, está-se limitado em termos de conhecimento, né, de conhecer no seu todo a filosofia rasta. O que vem por detrás daquela imagem que as pessoas veem de dreadlocks, né, a consciência, o Rastafari é consciência, é concepção. Eu acho que a sociedade encara um rasta com amor, paz e dignidade. Né? Hoje em dia começa a ser um bocado notório, né? Com a informação. Hoje estamos no tempo da informação, né? Estamos na era da informação, então as pessoas começam a ter muito. E a própria presença, né? Falo neste caso aqui em Moçambique, a própria presença do movimento, as pessoas já começam a procurar ter mais, né? Conhecimento, né? Entendimento do que é o movimento Rastafari, quem são os rastas. Não são só aqueles cabeludos. Nem todos, quando falamos de rasta, é alguém com cabelos. Né? Nem todos que têm dreadlocks são o cabelo rastas. Sim, sim. Nem todos têm dreadlocks são rastas. Quem é rasta? Rasta é aquele que aceita a divindade da Sua Majestade Haile Selassie como divino. Esse é que é rasta, aquele que aceita a divindade da Sua Majestade Haile Selassie. Do jeito que eu sou cristão, porque acredito em Cristo. Em Cristo. Sou máximo cristão. Allah, assim sucessivamente. Exatamente, é rasta aquele que aceita a divindade. Ok. A nossa sociedade, geralmente, em particular a sociedade moçambicana, associam a cultura, a filosofia rasta e ao consumo excessivo de cannabis sativa. Acredito que já, por várias vezes, já se deparou com esse tipo de situações. O que é que tem a dizer relativamente a isso? O que é que pode desconstruir? Porque eu acredito que tem muita coisa por dizer em torno desse tabu. Exatamente. Bom, nós, como Rastafaris, fazemos o uso, né, desta erva, desta planta, para vários fins, né, medicinais, sacramental, neste caso. Nós fazemos o uso no nosso templo, né, assim como os cristãos usam o vinho, né, para os seus fins sacramentais, nós, os Rastafaris, usamos também ela para fins sacramentais, no nosso templo, como um incenso para estarmos em comunhão. Estamos em comunhão com já. Assim, qualquer sociedade do mundo tem sempre o seu incenso. Então nós temos esta erva. Tem os seus rituais. Exatamente. Nós temos esta erva. A cannabis faz parte do uso sacramental, dietário até, e medicinal, sem medo nenhum. Né? Fazemos uso. Exato. E como é que vocês se posicionam numa sociedade como a nossa? Porque vocês são seres sociais, não vivem de forma isolada. Então, numa sociedade em que é regida por leis, não é? E o consumo de cannabis sativa em Moçambique é por lei proibida. Como é que vocês encaram isso? Nós estaríamos perante uma afrontação ao Estado, ao governo ou à justiça? Sim, exatamente. Isto leva-nos a estar nesta posição, né? Então nós falamos dessa libertação, né? Ainda que não é total,
não é? Desta enculturação a qual a gente ainda vive. Nós sabemos que a proibição desta cannabis ainda é um legado colonial, é uma lei colonial, né? É um legado colonial que continua, né? É uma lei obsoleta que nós, como moçambicanos, né, como africanos, eu acho que até Moçambique é que está a parecer uma ilha, mas hoje você vai ver pelo mundo afora e pela África, né, ouvimos já de países que já tentam rever esse assunto e até fazer um proveito dela, né, para vários fins. Então, eu acho que nós vamos a caminho em Moçambique também, né, de mudar esta lei, de ter uma outra visão, né, positiva sobre esta planta, que afinal de contas é uma dádiva de Deus, né? É uma criação do Criador, fez esta planta para o uso e para o serviço do homem. Nós já estaremos contra aquilo que são as leis da natureza, né? Estaremos a lutar aquilo que é a natureza. Então, se tivesse que deixar aqui uma palavra de conforto relativamente a essas matérias, o que é que diria? Relativamente a essa... Sim. Que aproximemos, né, os rastas, aproximemos ao movimento, somos pessoas abertas para diálogo, somos pessoas de diálogo, né, para podermos desmistificar aquilo que há, né, de má interpretação. Aqui estamos aqui como africanos e como moçambicanos também para ajudar a reconstruir esta África, né, não só Moçambique, né. O Rastafari é um movimento pan-africano, né, também tem este aspecto pan-africano, né, que é de trazer a dignidade africana e dos africanos, né, daquilo que sofremos. E sabemos que não parou, né? A opressão está de novas formas, né? O colonialismo não parou, mas vem, chamamos hoje de neocolonialismo, né? A enculturação. Então nós estamos aqui para ajudar nesses aspectos de resgate daquilo que é a nossa cultura, a nossa identidade, né, como africanos. Ok, quando falamos do resgate, é buscar aquilo que é a nossa cultura como africano, aquilo que é a nossa posição, aquilo que é a nossa sabedoria ancestral, Sim, sim. o nosso conhecimento ancestral. Estamos a dizer que temos partido de uma premissa. O que é que nós buscamos e onde é que nós buscamos? Exato. E onde é que vocês buscam esse resgate? Onde vão buscar esses valores que vocês acham que perderam-se com o tempo? Não é? Na filosofia Rasta, que eu pude perceber na sua explanação, é que vocês seguem um guia, que é o profeta Haile Selassie, que por coincidência também é o vosso Deus. Ok. E quais são os ensinamentos do profeta em torno desse resgate, dessa busca? Não é? Quais são, o que é que ele fez? Não é? Que podemos nos orgulhar e dizer que, olha, o profeta Haile Selassie resgatou isto, aquilo. Éramos antes desta maneira, agora somos desta forma. Tem alguma experiência que queira partilhar? Sim, de princípio nós como rastas buscamos a nossa filosofia, o nosso modo de vida, os ensinamentos bíblicos também, né? Temos a história e a herança cultural africana, né? Está a escrita, a civilização começa na África, está tudo registrado sobre nós, né? A nossa história não começa com a escravidão, né? A escravidão veio parar. Sem sombra de dúvida. Aquilo que é a nossa história, né? Muito mais antes da escravidão, nós já éramos engenheiros, já éramos cientistas, já éramos médicos, medicina. Já vinham essas nações cá buscar inspirar-se e estudar na África, né? Então, nós já escrevíamos nas paredes, temos as pirâmides. O Yazalda acredita na medicina tradicional? Sim. Os rastas acreditam na medicina natural, exatamente. Natural? Já. Ok. É como ele acredita na espiritualidade? Sim. Acredita na espiritualidade? Exato. O Yazaldo vai a Mandomba? Não, concretamente não era uma domba, né? Por que vai? Nós buscamos em Deus, né? Uma forma natural, né? Porque está em cada um de nós, né? Tá bem, mas esse Deus que vai buscar é um Deus eurocentrista? É um Deus natural? Não. É um Deus africano? Onde é que busca esse Deus? Africano. Tem que ser africano porque eu sou africano. Tá bem, então, os meus ancestrais são africanos. Africano. Então, aí, como é que vai identificar um Deus eurocentrista e um Deus africano? Digo assim, até pelas formas de fazer. Nós como africanos, temos os tambores, temos a música, né? Sabemos que pelos toques dos tambores é uma religação com a ancestralidade, a espiritualidade. Que não é lá na Europa, não é. E isso faz também. Né?
Então, tocar os tambores, os cânticos. Essa comungação faz-te bem? Sim, sim. Não estará aí o Sim. resgate? Sim, sim. Não estaria o resgate da vossa ancestralidade? Sim, está aí. Então, por que que existe aqui uma separação entre a filosofia rasta e essa busca que deve ser incansável nos meus olhos do nosso resgate da ancestralidade? Não, nós valorizamos tudo que é da África, né? Tudo aquilo que é cultura e tradição africana, né? Mas nós temos o nosso Deus, que é Haile Selassie, né? Que é o nosso Deus, mas respeitamos, né, tudo aquilo que é tradição e cultura, ancestralidade africana. Então, o vosso Deus é africano? É isso? Não, o Deus é universal, né? Então, tá, já não é só para os africanos. Então, estou a me dizer que vocês acreditam que na Europa também eles podem olhar o Haile Selassie como Deus? Sim, eu quando digo que ele foi coroado diante de 72 nações, é o mundo todo. O mundo todo foi lá para se curvar diante da sua majestade. Tá bem, mas estavam coroados como quê? Como rei dos reis, rei de todos os reis e senhor de todos os senhores. Mas ninguém na face da terra foi coroado com esses títulos, e sagrados e bíblicos. Rei dos reis, leão conquistador da tribo de Judá. Mais ninguém na face da terra. Então ele é o rei de todos os reis da face da terra. É o senhor de todos os senhores da face da terra. Então, não é só para os africanos. O rei dos reis não era Deus. Não se diz que o rei dos reis é Deus. Sim, na presença... Então, vamos ter dois reis dos reis. Dois reis dos reis. Desculpa pessoa, a minha ignorância. Não é? Onde eu sei que... Fez pessoa para poder administrar, né? Para poder administrar, espiritualizar. Então, fez o homem sua imagem, né? De toda a criação é o homem. Tá bem, mas então está a dizer que Deus é incansável, certamente. Sim. Tentou com Jesus, não deu certo, é isso? Parece caricato. Não, deu certo. Deu certo. Deu certo. Okay. Porque os ensinamentos de Cristo são os quais nós também usamos e vivemos. Então, mas não vemos o Cristo, Jesus, nessa vertente eurocêntrica, né? Porque vemos nele como africano. E é africano. Não, historicamente. Estamos a discutir a origem de Jesus Cristo, é outro capítulo, podemos discutir. É africano. Mas o que eu estou a tentar explicar aqui, Yasaldo, é que vocês estudam a Bíblia Sagrada, vocês leem os livros da Bíblia. Exato. E no Novo Testamento, obviamente, vocês vão falar de Jesus Cristo. Exato. Tem muita passagem de Jesus Cristo no Novo Testamento, o que diferencia do Velho, certamente. Exato. E na Bíblia que vocês seguem, não mencionam o profeta, o vosso profeta, Haile Selassie. Não profeta, não. Pode vir uma passagem bíblica, como mencionou aqui, que alguém como mencionou nas escrituras sagradas, na voz do Marcos Garvey, certamente, que dizia que virá um rei da Etiópia que conquistará as 12 tribos, não é? É exatamente isso. E o que é que garante aos rastas que é ele? O Messias. Exato. Qual é a garantia? Que ele recebeu estes títulos, né? Sagrados que têm a ver com o advento de Cristo. Eu posso criar títulos sagrados. Claro. Quem criou esses títulos foram homens, certo? Exato. Eu vou contar uma pequena história. O Constantino omitiu, a Roma, num concílio, omitiram os 15 livros que constam da Bíblia, da Bíblia, não é assim? E validaram aqueles 67 livros da Igreja Católica, não é? Está-me a dizer, num conselho de vários imperadores. Então, por que não seria o mesmo com Haile Selassie? Porque você dizer que ele foi por quantos, 60, falou de quantos membros? 72 nações. Por 72 nações. Ele foi condecorado com 72 nações, certo? E quem lhe garante que pelo facto, porque isso é um efeito humano, não é um efeito divino, é um efeito humano. O que é que nos garante que esse feito é de facto divinal? Porque já, remontando o tempo, para eliminar esses outros livros da Bíblia, foi preciso uma reunião em que a Roma decidiu que aqueles livros não podiam constar mais do livro sagrado. Eram livros que chamávamos de livros proibidos. Exato. Não é? Porque naqueles livros explicam muita coisa. Antes da Gênesis, o que é que aconteceu? Havia vida antes da Gênesis. Mas na Bíblia Sagrada, a vida começa com a Gênesis. Mas no livro da Bíblia Etíope, temos lá, no livro do Enoque, que explica como é que era antes da Gênesis, não é? O momento em que houve aquele envolvimento entre os anjos e os humanos, não é? Aquele movimento todo.
Então, esses livros foram considerados não heresias, não é? E foram descomungados, tirados, separados da Bíblia. E fez-se um livro de acordo com aquilo que eram as pretensões deles para pôr a circular. Então, por que não seria na mesma perspectiva com a nomeação, com a decoração do Excelente. Pois, sempre há um objetivo, né, a omitir, porque é nos levar a este fim, que é esta corrosão, que eles tinham esse conhecimento, né? Nós como raças não esperamos mais a vinda do Cristo, né? Para nós, Haile Selassie é o Cristo, ao qual se fala que viria. É o centro da profecia. Para nós o reino dos céus foi estabelecido na Terra já, a 2 de novembro de 1930. É quando foi estabelecido o reino dos céus já na Terra. Nós somos dos que estão à espera, né, ainda da vinda de Cristo. Então essa omissão é para que não se chegasse, né, por exemplo, isso é considerado, como estás a dizer, uma heresia que estamos a falar aqui, o que a gente está a falar, né? Então omitiu-se isso para não se chegar a este evento de 2 de novembro de 1930, que é para todos nós. Então, isso é uma verdade. Então vocês não acreditam na vida após a morte? Na vida, sim, vivemos, né? O corpo é que fica, né? Mas o espírito, então nós aqui somos de continuidade. Sim. Não somos nós aqui, somos muito e bem essa continuidade não vem da nossa espiritualidade? Exatamente. Na nossa concepção africana já sabem quem és tu ainda dentro do ventre. Né? Já sabemos quem vem lá. E como é que vocês desligam-se dessa comungação? Dessa comungação como... Sim, com essa ancestralidade. Porque quando vocês acreditam que o Haile Selassie é o fim, não é? E não virá mais nada. Portanto, que termina aí a vossa fé. Sim, não há mais. Depois disso não vem mais nada. Último. Também morreu o Haile Selassie, então... É primeiro, a gente diz primeiro e último. Né? É o Alfa e o Omega. É o primeiro e o último, the first and forever. É o primeiro e o último, não virá. Então é aquele primeiro e o último. E como é que vê desafios de uma África em pleno século XXI? Grandes desafios para estarmos mesmo ao nível, né, global, né? Grandes desafios como africanos em termos de... Nós somos um continente rico, né, em recursos, somos um continente rico em recursos e até em termos humanos como pessoas, né? Então há que fazer o proveito em termos de desafios, em termos de aproveitar nesse recurso primeiro humano, que é para fazermos proveito dos 3 recursos materiais, né? Deve haver sempre um balanço espiritual e material. Então temos grandes desafios, né? Como africanos, né? Em todas as áreas que têm a ver com aquilo que é a vida, né? Social, econômica. Então os rastas também são da visão de incentivar, né? Estimular esses desafios, né? Na educação, na cultura. Aquilo que vai nos trazer harmonia como africanos. Na unidade, primeiro, como africanos. Só vejo agora vários fenômenos que nos dividem nesse presente momento, como africanos. Ainda não estamos coesas, não estamos unidos. O efeito dessas fronteiras, dessa divisão, né, continua-se a fazer sentir na África, né, dessa falta de identidade, dessa enculturação ao qual sofremos, continua a fazer efeito. Né? Não conseguimos identificar como africanos, como irmãos. Então, nós incentivamos que se estimule, né, a questão da identidade. Não só nós em África, como dos irmãos na diáspora, né, dos africanos. Está aí o Marcos Garvey trouxe o pensamento e a filosofia de Marcos Garvey foi a que muitos líderes africanos para poderem libertar. Estás a ver, então, a África, né, impactou muito neles. Então, essa união precisamos de como africanos, que é para podermos ter o nosso lugar, né, na humanidade global da humanidade. Né? E como é que os rastas promovem a paz, a liberdade, a integridade e a dignidade? Como é que promovemos, né? Promovemos, né, vivendo ela, né, como exemplo, dia a dia, né, o amor ao próximo. Né? Rasta é fazer o bem, é sempre fazer o bem, nunca o mal. Então, é por aí que a gente vive. É fazendo a justiça, né, para com o próximo. O que seria a justiça num país em que tem leis? O que seria uma justiça do Rasta para o próximo? Vivemos de igual modo, direitos iguais. Aqui falamos de direitos iguais. Equal rights, sim. Promovemos a justiça, os direitos iguais. Né, como pessoas que somos, como africanos, como rastas. Né? Associa-se muito a filosofia rasta e a música reggae. Existe uma relação?
Sim. Qual seria? Distorção. Eu digo que foi a partir do reggae que nós passamos a saber da cultura e Rastafari, e da filosofia Rastafari, a partir de músicos que nem o Bob Marley, Peter Tosh, Barney Williams, esses que levaram da sua origem na Jamaica, dos sítios mais recônditos onde surge o Rastafari, né? Surge dos sítios mais humildes e recônditos da Jamaica, dos rejeitados da Jamaica, né? Dos escravizados da Jamaica, para o mundo. Né? O Rastafari é sobre a libertação, é sobre a liberdade dos oprimidos, neste caso. Né? Então eles levaram esse grito, né? Dos oprimidos, dos escravizados, dos injustiçados. Deram vozes que não tinham voz. Exatamente. Então a música reggae é de facto um meio de divulgação da filosofia da cultura. Exatamente, questionavelmente. Apesar de eu estar a ter outras tendências, né, mais comerciais, estar a sair daquilo que é a linha, né, estar já a ser mais até para destruir. Por isso que dentro da comunidade do movimento, os mais velhos já começam a ter assim questionamentos sobre o próprio reggae. Né? Ele saiu daquilo que é a linha, né, que na altura em que estava o Bob Marley, aquela linha revolucionária que o reggae trouxe. Né? Tá bem, mas qual é o problema disso? Qual é o impacto negativo? Que não pode trazer um impacto positivo nisso? Não, há um impacto negativo, porque em vez de já estar a trazer mensagens de paz, está a trazer mensagens de guerra, né? De gangsterismo, não aquela mensagem que tinha que ser, porque ela é direcionada, o reggae foi direcionado a um povo, os africanos, né? Então daí, pela difusão pelos Bob Marley pelo mundo, ficou uma música do mundo, mas é uma música direcionada a um povo, também, primeiramente. Como é que os raças querem divulgar e propagar a sua mensagem se querem viver num mundo confinado? Não vivemos. Porque quando o Yassal diz que o reggae foi buscar as histórias, os contos das zonas recônditas, mais remotas da Jamaica, foi dar voz àquele povo que não tinha voz. E trouxe isto aqui à luz. Tirou das trevas à luz, trouxe à luz. E dessa luz começam a haver ramificações. Há quem pega o estilo reggae e coloca algumas letras que não vão de acordo com aquilo que é a filosofia. É Rastafari, sim, a mensagem é Rastafari. Mas eu acho que é comum acontecer isso, ou não acha que é comum acontecer isso? Não poderia estar a acontecer isso, né? Principalmente com esta mensagem, né, que o reggae traz, né, que é a filosofia Rastafari, que é a mensagem positiva, uma mensagem de construção, não de destruição. Né? Então tinha que continuar na sua linha da mensagem positiva, né? Uma mensagem de construção, né, das pessoas, não de destruição das pessoas, né, aquilo que está a tornar-se. Né? Então, o que se quer é a mensagem positiva, que vai aproveitar, né, as pessoas no seu sentido positivo. Né? Então, é essa vertente que o reggae tem que voltar a estar, não hoje está mais para fins comerciais. Até que fala, nós somos contra a violência, como rastas. Há músicas de reggae que incentivam violência. Então isso é negativo, não é aquela mensagem, né, o qual os pioneiros do reggae traziam. Os pioneiros do reggae traziam uma mensagem de paz, né, de amor, de harmonia. Tens o Bob Marley, One Love, Equal Rights. Então, não é a mensagem que o reggae é feito hoje, se fores a ver, traz, né? Então condenamos isso, esse lado, né? Aquele que volta às suas origens. E o movimento, pensa que o movimento Rastafari em Moçambique tem seu espaço? Sim, começa a ter. Começa a ter. Né? O movimento Rastafari no continente, ele começa na Jamaica, né? Mas para o continente ele veio a partir desta música, das migrações, né? Das pessoas Rastafaris, membros Rastafaris. Então, ele, na África, tem mais expressão na África do Sul, né? E até os dias de hoje, a África do Sul chega a ser o país com mais rastas até em relação a uma população Rastafari, em relação à própria Jamaica. Nós temos essa movimentação dos repatriados até que saem, porque é um movimento de repatriação, né? Marcos Garvey pregava que a África para os africanos. Então, começam a ter rastas da Jamaica para a África do Sul.
né? Repatriam-se, voltam para o continente, voltam para a Mãe África, né? Então, em Moçambique, ele surge também a partir desse movimento migratório de moçambicanos que trabalhavam na África do Sul. Então, lá também foram entrando em contato com o movimento, né? Em termos já de movimento, de vivência, né? Já a comunidade, né? Estruturada, não só a música, né? Porque tens a música e tens a vivência já. Né? Por dentro da música, nós temos esta música reggae e temos a música tradicional, que são os tambores, né? Que tem a ver já com a espiritualidade. Então, temos moçambicanos em contacto com isso, que trazem a igreja, podemos dizer, né? Trazem a sua estrutura no seu todo. O movimento Rastafari é Estado e Igreja. Né? Somos um Estado dentro do outro Estado. Dentro de um Estado e outro Estado. Exatamente. É uma ordem. É uma semelhança do Vaticano. Exatamente. É uma ordem. Vivemos sobre princípios, né? Sobre condutas. Então está estabelecido em Moçambique. Isso já existe. Por isso é que temos a comunidade. É uma comunidade grande. Sim. Quantos membros, assim por alto, deve ter a comunidade? Assim um censo ainda não temos, né? Okay. Mas a nível nacional a comunidade já está estabelecida, né? Temos irmãos até o norte, temos lá irmãos a representar a comunidade, a comunidade estabelecidas lá. Dizer que é uma ordem, né? É uma ordem, não, a sua espiritualidade, não, há princípios, há valores a observar, né? Que regem-se dentro da própria comunidade. E essa aceitação não lhe trouxe desafios em torno da sua família? Sim, muitos mesmo. Não dividiu a família? E continua, né? É algo de novo para eles, né? Algo que nem na família, né? Nunca viram, né? De Rastafari em Moçambique. Ele começa nos anos de 95, 96, 97. Né? Este é a primeira geração Rastafari em Moçambique, é algo de novo. Então, há repercussões mesmo muito fortes que advêm, né, dessa escolha, deste meio de vida, né, modo de vida que a gente está. Isso não é só com a família, na sociedade em geral. Né? Nós temos a nossa aparência, que não é um padrão comum, né? Que não é um padrão, nós sabemos que viemos desse legado em termos de padrões de beleza, né? Sofremos essa enculturação, que não nos reconhecemos como africanos, os nossos padrões africanos, porque estamos assim de dreadlocks, é um padrão africano de beleza. Sim. É a nossa identidade, a nossa cultura, os dreadlocks, né? Estão na África desde, sempre existiram. Então, sofremos por esta separação, esta colonização, essa lavagem cerebral ao qual nós sofremos, né? Mas estamos aqui para ajudar, resgatar, né? Por isso é que resistimos e sofremos muito com isso, né? Porque já está lá inculcado este padrão colonial ao qual devemos sair dele. Então, estarmos assim, é um desleixo, não é higiênico, mas é a nossa realidade, dreadlocks. Então, está a dizer que está preparado para lidar com esse tipo de preconceitos? Sim, tem que estar. Sempre com... Exatamente, positivo para isso. Né? Para isso. E relativamente à vossa dieta alimentar, ouço muito dizer que são muito regrados. Existem vegetarianos, existem veganos. Isso é uma prática reiterada, é um costume ou é uma opção? Bom, em termos de alimentação, né, que é o aital, nós chamamos do aital, uma comida pura, né, uma comida que não leva químicos, natural. Né, nós rastas somos ligados à terra, né, comemos que vem da terra, né, então daí esse nosso contacto com a natureza, né, sendo criação, nós também, então é da natureza que apanhamos tudo. Não, mas eu não posso pôr as mãos no fogo de todo, dizer que todos os rastas sejam isso, mas é o que recomenda-se, por uma questão de saúde, a comermos natural. Mas não quer dizer que todos estejamos mesmo a seguir estritamente. Olha, se era vegano, era vegetariano? Não era. Então, de onde é que vem? Se vocês seguem um Deus, seguem um estilo de vida, um padrão, por que é que vocês têm escolhas de seguir ou não? Não, é o que eu digo. A própria Bíblia, né, que é o nosso livro, também, tu tens Números, em que o livro de Números, esse é o Antigo Testamento, é que te fala dos animais puros, animais impuros. Então, há que saber... Com fendas, sim, que não devem comer. Exatamente, então há que saber o que comer e o que não comer, para a nossa saúde. Está bem, mas... Exato. E se o teu profeta, o vosso profeta, né,
comia, que vocês têm como Deus como referência, comia carne, por que vocês não devem comer? Não é por aí. Não, porque ia dizer que Deus encarnou-se, é por isso que Deus encarnou-se. Sim, mas o Deus não proíbe, eu te falo de números. Que não podes comer carne, Então, aí vamos vamos- comer aí vamos- puro aí vamos- e não impuro. Estás a ver? Nem todos vão profundamente. Isto tem a ver com, não com a religiosidade, né? Mas saúde mais. Tem mais para com a saúde. Então, se não Nós, vamos, como não, pessoas. vamos, não vamos ao fundamento, estamos a dizer, por as palavras, estamos com os dois pés no alto mar, mergulhados em dois distintos barcos. Duas canoas, uma canoa no outro pé e no outro pé. Porque a Bíblia, eu estou a partir da premissa de que é o nosso guia. Sim. Para vocês é o vosso guia. Sim, é. Vosso guião, né? Então, tu escolhes o que deves fazer e o que não deves fazer. É isso? Temos o livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio que está lá. Sim, Deus dá-nos o livre-arbítrio. Não é obrigação. Tu não podes obrigar alguém a fazer isso, se não for Livre espontânea vontade. Não se impõe, o Rastafari não se impõe. Não, você escolhe, vive, dia a dia, experiencias o dia a dia e vês o benefício disso. Não se impõe Rastafari, não se evangeliza Rastafari. Ninguém, não. Então, o Yazaldo é vegano. Sim. E o que seria ser vegano? É mais profundo que o vegetariano? Sim, é mais, porque quando falas vegetariano, há daqueles vegetarianos vai dizer como ovo, como peixe, mas nós nunca vimos nenhuma árvore a dar ovo ou peixe, né? Esses vegetarianos, então, por aí, não é que seja vegetariano, ainda comemos ovo, Como peixe. comemos peixe, carnes brancas e tal. Carnes brancas. É preciso ver. Escolhe o que quer comer. Sim. Mas ele não está o livre-arbítrio, ele também se quer. Vegetarianos querem Vegetariano de vegetais. vegetais. É. Tá bom, então, vegano é exatamente isso. Eu não percebo muito bem. É Vegano mais, exatamente, profundo. Não mexe mesmo Com carne nem de derivados. carne, nem derivados. Nem derivados. Então, vive sempre de Vegetais. vegetais. Natural, E exatamente. como é que se sente bem? Positivo, estou aqui. Muitos podem não acreditar nisso. Muitos podem não acreditar nisso, mas estou aqui e positivo a sentir-me da mesma forma. Se pudesse resumir a filosofia Rasta numa só palavra, o que diria? Paz, Rastafari é paz, amor e harmonia. Essa é a saudação Rastafari. Né? Paz, amor e harmonia. Isto não há mais nada que isso. É viver em paz e amor e harmonia. Primeiro consigo e para com os outros e tudo que está à nossa volta. Essa aqui é a filosofia Rastafari. E que mensagem deixa aos jovens? Para que nós como jovens, somos jovens hoje sem nenhuma convicção, né, das coisas, né, que procuremos, né, buscar, ter alguma convicção em algo, né, que vai ser a âncora, podemos seguir, focar-nos em algo, né, dizer que a pessoa sem Deus, que é o Já nesse mundo, é como se fosse um barco sem comandante. Então busquemos Deus, busquemos Já, a gente diz Já, essa é uma abreviação de Deus, de Jeová, e que nos foquemos, e que é o nosso líder, o nosso caminho. Que espiritualizemos as coisas. Ele se lá se vem nos ensinar a espiritualizar as coisas, o material. Não o material estar nessa corrida ambiciosa, o material estar acima, mas nós a controlarmos, a espiritualizarmos tudo nesta vida. Que é uma dádiva estarmos aqui na Terra e que deixemos a Terra para as gerações Vindouras. assim como foi deixada para nós. Multiplicar e encher a terra. Exatamente. Acho que é o livro da Gênesis que os raças mais gostam. Eu tenho visto aí que os raças têm mais de 5, 7, 8 filhos. Gostam muito da procriação. Nós como africanos somos de famílias largas, então essa é a nossa cultura. Cultura. É Que mensagem final gostaria de deixar aos ouvintes da Voz de Ancestralidade? Da Voz da Ancestralidade, eu gostei mesmo do programa. Né? Está aí algo que já estamos a fazer, o próprio programa, fazer algo pela África, falar da África, né? Da nossa cultura, da nossa tradição. Uma mensagem positiva, né? Paz, amor e harmonia, né? Que a paz e o amor e a harmonia estejam no lar de todos nós como africanos e do mundo, de nós como africanos, né? Em primeiro. Exato. Mensagem de paz, né? E amor e harmonia. Obrigado, Gesalto. Foi um prazer ter estado aqui consigo. Espero ter correspondido, né? Sim, à altura, gostamos muito. Eu, por acaso, até gostei do questionário. Foi muito para além da limitação que as pessoas têm sobre o Rastafari. Né? Falar da espiritualidade são coisas que as pessoas não sabem que existe. Né? Existe uma espiritualidade, existem esses valores. Então, muito positivo. Também nós vamos levar em consideração e agradecer também pelo facto de teres aceito o nosso convite, teres abdicado as tuas coisas para estar aqui logo cedo, para responder a esse chamado, não é?
E esperamos contar consigo próximos capítulos. próximos Está episódios. disponível. Temos muito que conversar. Nós queremos mergulhar mais profundo na filosofia rasta, queremos perceber muito bem a questão da espiritualidade africana, Que é a ancestralidade, né? baseada também na Igreja Ortodoxa da Etiópia, onde para muitos a consideram como a catedral da fé cristã. Exato. Então, vamos sentar, vamos lhe convidar mais vezes para conversarmos em torno disto, talvez com mais pessoas cá presentes, num painel mais sensível. Exatamente. Sim. Não posso pensar tudo Para por mim. estar, sim, sabe? Quem vai? E, quiçá, aceitamos também um convite à vossa Sim, catedral. estamos de portas abertas. Sim, vamos lá ver como é que aquilo é comungado. Queremos lá, eu e a minha produção, vamos Sim, chegar lá sim. para Chegar ver a mensagem, né? exatamente ver como é que as coisas funcionam. Gostamos muito. Muito Eu também obrigado, estimei Yazal. muito o momento, né? Aqui, ter estado aqui. Muito obrigado, Yazal, por partilhar connosco este momento ímpar, de muito conhecimento rico e nobre em torno da filosofia Rasta. Para quem não tinha ou tinha um vago conhecimento relativamente a essas matérias, acredito que com este podcast tem a mente um pouco mais aberta. Eu também aprendi muito. Eu espero voltar a cultivar um pouco mais sobre isto, porque acho interessante. E um abraço a todos os outros que nos seguem. Não parem de comentar, deixar lá um like e ativar o sininho para terem sempre as notificações dos nossos podcasts. Fica bem, até a próxima.